Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1, para a nossa breve meditação. Estou usando a versão ARA. O versículo 1 diz assim: Havia entre os fariseus o homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O verso 4 diz assim: Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo? Versículo 8: O vento sopra aonde quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto e contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como pode creis se eu vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. O verso 14 e o verso 15 para finalizar. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar nessa noite de hoje. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por esta noite de hoje, por esta oportunidade única e singular, Senhor, de mais uma vez estar, Senhor, pregando a sua palavra, Senhor. Não estou aqui, Senhor, pelos meus beneplácitos, porque sou falho, Senhor. Tenho as minhas dificuldades, Senhor, mas faço de coração. Fala conosco de uma forma clara, concisa, não aquilo que nós queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Ensina, exorta, consola e edifica-nos através da sua palavra, em nome de Jesus. Bom, meus amados e queridos irmãos, nesta noite de hoje, nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Um assunto que Jesus coloca como importante e um assunto que não pode ser dispensado. A Bíblia diz que se não nascer de novo, nós não podemos ver o reino de Deus. Que se não nascermos da água e do Espírito, nós não podemos entrar no reino dos céus. Que se nós não nascermos novamente, a nossa religião é vã. Tudo que nós acreditamos, nossa esperança é vã. Que se nós não nascermos de novo, nós não podemos entrar no reino de Deus. O mais importante a se destacar é que o nascimento vem de Deus, não é uma obra humana. Nós vemos Jesus aplicando um dos mais incríveis escritos aqui em João, para ser mais específico, mais incríveis falas de Jesus sobre regeneração e novo nascimento.
Nós vemos uma conversa entre um homem que era fariseu, que era estudioso, que conhecia a palavra de frente ao fim. Porém, havia um requisito que Jesus havia deixado para este homem, dizendo para ele que se ele não nascesse novamente, ele não poderia entrar no reino dos céus. Olha que interessante, pelo menos eu acho muito curioso. Jesus, ele não falou de novo nascimento com Zaqueu, que ficou rico de forma ilícita. Ele não falou de novo nascimento com Mateus, que era coletor de impostos. Ele não falou de novo nascimento com a mulher samaritana, a quem havia se separado 5 vezes e estava morando com uma pessoa que não era seu marido. Ele não falou de novo nascimento com o ladrão da cruz, quem viveu de forma ilícita, dissoluta e à margem da lei. Mas ele fala de novo nascimento com um homem que era religioso, que ele tinha uma vida decente, era exemplo para Israel, era membro do partido religioso mais importante da sua nação. Um homem que frequentava e ensinava em sinagogas e que entregava o seu dízimo. Ele fala de novo nascimento com o improvável, com uma pessoa que era provavelmente a mais improváveis desta que já passaram de personagens da Bíblia Sagrada, e ele fala de novo nascimento. O novo nascimento é algo a ser destacado como algo inegociável. Jesus cita isso de forma inegociável. É necessário nascer de novo. Bom, eu quero ministrar nessa noite de hoje sobre o novo nascimento. E citar porque algumas pessoas acham que uma conduta, uma vida, um jeito de viver é um novo nascimento. Porém, a Bíblia destaca isso de forma perfeita e enfatiza o verdadeiro e novo nascimento. Bom, o primeiro ponto a se destacar nessa noite de hoje é a necessidade do novo nascimento. Bom, Jesus deixa bem claro que se não nascermos de novo, não podemos ser salvos, pois somos pecadores. Bom, eu queria destacar aqui o versículo, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, para a gente poder ver o porquê nós temos necessidade do novo nascimento. Romanos capítulo 5, verso 2 diz assim: Portanto, como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. O primeiro ponto a se destacar da necessidade de um novo nascimento é que nós todos somos pecadores, miseráveis, destituídos da glória de Deus, encerrados debaixo de desobediência. A obra do ser humano, que começou lá em Adão, ela veio prejudicada como um problema, e que essa solução viria a vir através de Cristo. Bom, para entendermos isso, nós já conhecemos essa história, o pastor Felipe prega isso muitas vezes, mas é importante se falar como aconteceu isso. Nós sabemos a história de Cora e Salteado, Adão e Eva pecam, mas nós devemos destacar o porquê que nós somos pecadores. Adão e Eva pecam. Segundo a natureza que Adão foi criado, nós deveríamos ser como Adão. Adão foi gerado de forma perfeita, sem pecado, e um homem que vivia segundo o que Deus dizia. Então, tudo que foi criado por Deus deveria ter se multiplicado segundo o projeto de Deus. Não que o projeto de Deus havia falhado, porém, Adão, ele peca. Então, todos, mediante a natureza de Adão, são feitos pecadores. O Dr. Charles Henrique Gomes, que é o chanceler da Mackenzie, ele diz assim, que a marca constitutiva que foi colocado no ser humano, lá no início, lá na criação, ela ainda permanece no ser humano. Porém, o pecado que foi colocado no ser humano, após o pecado de Adão e Eva, ele não apaga a marca constitutiva, que seria a imago Dei, que nós conhecemos, que é a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus,
ela não foi apagada. Deus ainda colocou em nós os seus atributos comunicáveis, e nós ainda possuímos esses atributos comunicáveis. Porém, tudo que foi criado por Deus, tudo que foi colocado por Deus, tudo que foi projetado por Deus, ainda tem com a margem do pecado e da morte. Após Adão, toda a sua geração que haveria de vir seria pecadora, uma geração pecaminosa. O pecado tomou conta de todos. Nós podemos ver o verso 13 e 14 que diz assim, que por meio de só um homem, todos foram feitos pecadores. Mas por conta de um só homem, o justo, que seria Jesus, nós seremos justificados, seremos justos. Então, o primeiro ponto da necessidade do novo nascimento é que nós somos pecadores. Somos miseráveis, destituídos da glória de Deus, encerrados debaixo de desobediência. E agora, como nós vemos em Efésios capítulo 2, versículo 1, diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Efésios 2:1 fala do estado do ser humano sem Deus, de um humano que ainda não foi regenerado, de um humano que ainda continua morto em delitos e pecado. E por isso é necessário um novo nascimento, porque após o pecado de Adão, todos foram feitos pecadores, todos foram feitos e destituídos da glória de Deus, encerrados debaixo de desobediência, e a Bíblia afirma que nós somos mortos em delitos e pecados. Bom, como acontece para o ser humano sair desse estado de morto? É necessário Deus intervir para que o humano ele venha renascer e ter uma nova vida. Bom, o porquê precisamos de um novo nascimento? E qual é a necessidade do novo nascimento? Em quarto ponto, eu quero destacar que nós somos desobedientes. Porque Deus encerrou a todos debaixo de desobediência, para com todos usar de misericórdia. Perceba que a Bíblia ensina que todos são desobedientes à lei de Deus, são desobedientes a Deus, pois não cumprem com o que foi ensinado por Deus, mas precisam da misericórdia de Cristo, porque a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Nós precisamos nascer de novo, porque as coisas que nós estamos acostumados aqui, primeiro que não faria sentido. Louvar ao Senhor não faria sentido. Adorar a Deus não faria sentido. Cultuar a Deus não faria sentido. Tem pessoas que estão anos e anos e anos na igreja e simplesmente isso aqui que é costumeiro para nós não faz sentido para essa pessoa. As coisas que são dadas por Deus para nós que somos regenerados não faz sentido para as pessoas que não nasceram de novo. E é por isso que é preciso um novo nascimento. Bom, eu quero compartilhar um texto com os irmãos. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 23, isso aqui é muito importante. Evangelho de João, capítulo 2, verso 23, diz assim: Estando ele em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos vendo os sinais que ele fazia, creram em seu nome. Olha que legal, que interessante. Jesus pregou, ele fez os seus milagres que precisava ser feito, e a Bíblia cita que muitos creram nele. Mas olha o motivo, passa no verso adiante, por favor. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque conhecia a todos. Esse daqui, alguns estudiosos dizem que provavelmente esse foi o verdadeiro motivo de Nicodemos vir a Jesus. Porque Jesus fazia milagres. Jesus fazia coisas que o homem não podia fazer. E ele informa que o que Jesus fazia, precisava Deus estar com ele. Capítulo 3, verso 2, por favor, Letícia. Evangelho de João 3, 2. Bom, olha o que ele disse para Jesus. Este de noite foi ter com Jesus. Ele disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Alguns acreditam que o verdadeiro motivo de Nicodemos vir a Jesus era por conta destes sinais e milagres. Porém, a Bíblia deixa bem claro aqui, que Nicodemos veio
E ele tinha essa intenção. A intenção de Nicodemos era dizer: Jesus, eu creio em você porque você faz esses milagres. Esse é o ensinamento que Jesus está mostrando para ele aqui, ó. Nicodemo, você está vindo para mim por conta desses milagres. E isso não é novo nascimento. Porque Jesus, ele conhece a todos. Ele conhece a intenção de todos. Muitas pessoas vêm a Cristo por conta do que ele faz, não pelo que ele é. As pessoas vêm a Cristo porque ele pode dar, e não pelo que ele é, que é soberano. Ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz. As pessoas vêm a Cristo pelo que ele pode fazer por ela, e não pelo que ele já fez, que é ser salvo. E isso é um sinal de que a pessoa não é salva. Bom, o segundo ponto que eu quero destacar sobre o que não é o novo nascimento. Bom, novo nascimento não é ser rico, ter uma vida confortável, acumular riqueza, ser bem-sucedido, porque Nicodemos, ele era tudo isso. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 39, por favor. Fala dessas riquezas de Nicodemos. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite. E foi levado cerca de 100 libras de um composto de mirra e alões. Ele era uma pessoa bem-sucedida, isso é bem destacado. Ele era um fariseu, ele era não só um fariseu, ele era um dos principais. Era um grupo seleto de pessoas que eram fariseus, que ensinavam a palavra e que era mestre. Só que a Bíblia diz que ele era um dos principais. Ele era alguém muito, mas muito bem-sucedido. E isto não é novo nascimento. Porque Jesus ensina para Nicodemos que ele precisava nascer de novo, mesmo sendo bem-sucedido, mesmo ele sendo alguém decente, mesmo ele tendo uma vida muito boa. Jesus fala para ele que ele precisava de novo nascimento. Então, ser bem-sucedido não é novo nascimento, meus irmãos. Eu conversei com uma pessoa alguns meses atrás e ela dizia assim para mim, eu fui pregar para ele, e a resposta foi bem interessante. Cara, eu sou bem-sucedido, eu tenho uma vida boa, eu sou advogado, tenho carros, eu acredito que Deus está comigo e que eu já sou salvo. Para ele, o novo nascimento está atrelado ao que ele tem, ao que ele conquistou, e isso não é novo nascimento. Novo nascimento não é ter profundo conhecimento nas escrituras. Meu irmão, isso não é novo nascimento. João capítulo 3, verso 10, para a nossa breve meditação. Olha Jesus falando, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas. Olha aqui que interessante. Ele está falando com alguém bem sucedido, alguém que não é comum, é um mestre em teologia. É alguém que tinha uma teologia ortodoxa, que conhecia as escrituras, que praticava as escrituras. Era alguém decente. Mas isso não é sinal de novo nascimento, meus irmãos. Tem pessoas que estão anos na igreja, que pregam, que cantam, que fazem escarcéu sobre tudo, sobre as escrituras, mas isso não é sinal que ela ainda é salva. Não é sinal de um novo nascimento. Novo nascimento não é ser uma pessoa religiosa. O versículo 1, ele já começa falando assim, ó. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Olha aqui, ó, a religião dele. Ele era fariseu. Ele era alguém que praticava. Ele não era uma pessoa qualquer. Uma pessoa que vinha de vez em nunca nos cultos nas sinagogas. Não, ele era uma pessoa religiosa que levava as coisas de Cristo, de Deus, a sério. Ele levava tudo que foi escrito a sério, meus irmãos. Era alguém estudioso, alguém que praticava, alguém que fazia as coisas de Deus de forma correta. E mesmo assim Cristo falou para ele, é necessário nascer de novo. Que lição que esse texto nos dá. Porque algumas pessoas acham que é isso, porque eu conheço as escrituras, porque eu tenho um profundo conhecimento sobre teologia, sobre calvinismo, sobre arminianismo, eu já nasci de novo. E Jesus nos dá essa lição para nos mostrar, ainda tem coisa que precisa, viu? Ainda tem gente que é necessário nascer de novo. Tem gente que precisa de um novo nascimento. Não é que porque prega bem, porque canta bem, porque conhece as escrituras de cor salteado, que já nasceu de novo e é salvo. É Jesus falando aqui, não sou eu.
Olha que interessante. Novo nascimento não é ocupar cargo na igreja. De novo, no versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado... Novamente, em um versículo mostra muita coisa. Ele era fariseu. Ele tinha um cargo. Ele era alguém importante para a nação dele. Israel olhava para Nicodemos como um exemplo, meus irmãos. Nós temos vários exemplos. Eu, particularmente, tenho milhares de exemplos. Mas o meu maior exemplo é Cristo. Porque Cristo deixa as coisas tão claras para a gente, que tem gente que acha, mas eu sou diácono da igreja, eu sou evangelista da igreja, eu sou presbítero da igreja, e aí Jesus vai dizer assim, ó, mas ainda é necessário nascer de novo. Olha que lição que Jesus dá. Em um versículo ele fala tanta coisa, mas tanta coisa, a gente mastiga tanta coisa em apenas um versículo. É uma lição que Jesus está dando aqui para as pessoas que se acham fortes, que se acham autossuficientes, que estão dentro da igreja e estão criando a sua própria doutrina, a sua própria lei, vivendo segundo o seu próprio evangelho. Oh, os apóstolos dos dias de hoje. Olha, tem cada apóstolo que está criando cada doutrina, que está distorcendo as escrituras, que se fosse Jesus ter um encontro com essas pessoas, oh, calma aí, você é pecador sim, você nasceu do pecado, você é um pecador. Aí a pessoa diz assim, ah não, mas eu não sou pecador, só foi Adão que pecou, e as escrituras é deixada de lado. É necessário nascer de novo. Tem bastante coisa sobre o que não é novo nascimento, mas eu só selecionei algumas, tá? Novo nascimento não é conhecer uma teologia boa e ortodoxa. Vamos ver o João capítulo 3, verso 2, por favor, Letícia. Este, de noite, foi ter com Jesus. E lhe disse, a primeira coisa que ele reconheceu, que Jesus era o rabi. Isso aqui já é um reconhecimento fantástico para alguém que é fariseu. Chamar alguém de rabi. Aí ele diz, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se não estiver com ele. A teologia dele aqui é perfeita, meus irmãos. A teologia de Nicodemos aqui é ortodoxa. É algo bem feito, é algo estudado. Ele passou a vida toda estudando sobre alguém que viria vir e ele acertou. Ele soube olhar para Jesus e dizer assim, ó, você é mestre. Rabi quer dizer mestre, tá? Ele diz, você é mestre. Então nós vemos aqui que a teologia dele era perfeita. Ela é uma teologia boa e ortodoxa. E mesmo assim, Jesus olha para Nicodemos, Joel, e diz assim, olha, é necessário nascer de novo. Olha quanta lição em alguns versos que eu acabei de falar aqui nessa noite. Novo nascimento não é apenas uma reforma moral. Ah, eu fazia isso, mas não faço mais. Eu nasci de novo. Ah, mas eu bebia, hoje eu não bebo de mais. Eu já nasci novamente, eu já sou salvo. Ah, mas eu fumava e hoje eu não fumo mais. Eu sou salvo. Algumas pessoas têm um novo nascimento por uma reforma moral. De fazer as coisas antigamente e hoje não faz mais. Antigamente eu era mentiroso, hoje eu não minto mais. Antigamente eu era um mau caráter, mas agora eu sou uma pessoa de bom caráter, eu já nasci novamente. Isso aqui é sinal, meus irmãos, que a pessoa ainda não nasceu de novo. Ter uma reforma moral não é sinal de um novo nascimento. Olha que interessante. O verso 6, Letícia, por favor. Capítulo 3, verso 6, para a nossa breve meditação. Isso aqui é um ensinamento rápido e simples. O que é nascido da carne é carne. O que Jesus está citando aqui? Jesus está falando aqui de o que é nascido da carne é carne, ele está citando dos nascidos de Adão. Adão foi feito carne, ele foi do barro para a carne, ele se tornou alguém, foi feito alguém perfeito, como eu já acabei de falar no início da mensagem, porém, ele se tornou pecado. Então, quem nasceu da carne é carne. Mas Jesus está falando algo muito importante. Ele está falando assim, ó, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O novo nascimento não é algo carnal, meus irmãos. Não é algo totalmente carnal, mas é sim espiritual. Então, Adão e Eva foi feito perfeitos e agora eles são pecadores. Então, toda a geração deles são pecadores. Porém, ele está falando de um nascimento aqui
que é um nascimento proporcionado pelo Espírito. É algo espiritual. É algo, irmãos, que nós voltamos no capítulo 2 de Efésios, alguém que era morto por conta do pecado, em delitos e em pecados, você está lá no caixão. Morto em delitos e pecados, abandonado, sem pai, porque você não é adotado ainda. Você está lá sem esperança, sem perspectiva de vida. E aí, vem o Espírito de Deus, por uma obra dele, e ele te renasce. Ele te revive. Ele te dá esperança. Ele te dá vida. Ele te dá algo que você não conseguiria sozinho. Em terceiro ponto, meus irmãos, nós vamos falar agora sobre o novo nascimento, que eu acho que todo mundo quer saber. Olha o que Jesus diz no versículo 3. Jesus respondeu e lhe disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha quanto isso é grave, meus irmãos. Isso é muito grave, parece ser alguma coisa comum, mas é espantoso. Pô, provavelmente você deve estar pensando assim, será que eu já nasci de novo? Por quanta coisa que Jesus falou que eu preciso fazer, é algo muito espantoso. A palavra nascer de novo, o que significa? É anophen em grego. Nascer de novo é do alto, nascer do alto. É nascer de cima. É nascer daquele que é soberano, daquele que lidera. Nascer de cima e nascer do alto. Isso que significa nascer de novo em grego, que é a palavra correta desse texto que só aparece 2 vezes na Bíblia. O mais legal desse texto aqui é que esse ato de nascer de novo, meus irmãos, ele foi separado, ele foi falado por Jesus. Quem é a pessoa que traz esse novo nascimento? Ele deixa bem claro, é essa pessoa, a saber, o Espírito Santo. O Espírito Santo da verdade. Primeiro, que o mundo não pode receber, porque não o vê, não o conhece. Mas vós conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 14, verso 17. É algo que vem do alto. Então não pode ser uma obra humana, meus irmãos. O arrependimento não é uma obra do homem. O homem, ele não tem a capacidade de nascer a si próprio. Ele não tem a capacidade de reviver a si próprio. O homem, ele não tem qualidade alguma para colocar a mão em si e falar, eu renasci por minha própria vontade e pelo meu esforço. Foi eu que escolhi a Deus e não foi Deus que me escolheu. É eu que busquei a Deus, não foi Deus quem me buscou. O nascimento aqui é uma obra do Espírito Santo. É uma obra do Espírito Santo que é Deus, é soberano, é onipotente, é onipresente, é imutável, é eterno, é pré-existente. Ele tem os mesmos atributos comunicáveis que Deus e Jesus. É alguém que é soberano. É alguém que veio para nos dar força, para nos dar vida, para nos fortalecer, para nos edificar. E isso tudo nós não conseguimos sozinho. O versículo 5, Jesus afirma essa verdade. E Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Isso aqui é uma afirmação simples. Jesus estava praticamente apontando para o batismo de João Batista, que é o que os estudiosos concordam. Ele está falando de arrependimento. Só que esse arrependimento vem de Deus também, meus irmãos. É Deus que nos faz se arrepender a Ele. É Deus que nos traz a Ele. É Deus que, pela obra soberana dEle, faz o homem se voltar a Ele. O arrependimento é um sinal de que a pessoa nasceu de novo, meus irmãos. O arrependimento é algo que é gerado em nós, que foi feito pelo Espírito Santo, que muda a gente. Então, tudo aquilo que eu falei que não fazia sentido para a pessoa que não havia nascido de novo, agora faz sentido. O culto vai fazer sentido. A palavra de Deus, a pessoa vai ler e vai fazer sentido. A oração faz sentido. A súplica faz sentido. A oração e ações de graça faz sentido.
Tudo o que Deus preparou para o ser humano, o céu, a eternidade, a santidade, a glorificação, isso tudo faz sentido para alguém que é nascido de novo. O nascimento é algo muito importante e por isso deve ser sempre pregado. Olha que interessante, quando ele fala sobre carne, nascido da carne é carne e nascido do espírito é espírito, ele faz algo muito importante. Nascido da carne é carne, como eu já expliquei, de Adão, geração de Adão, reproduz a imagem de Adão. O nascido do espírito, ele reproduz a imagem de Cristo. É por isso que Paulo fala assim, sede meus imitadores, assim como eu for de Cristo. Nós devemos imitar os ensinamentos de Cristo. Devemos imitar o que Cristo faz, o que ele fala. Devemos colocar os seus ensinamentos como regra de fé e prática. Uma pessoa que nasceu de novo, gera as escrituras como no seu coração como regra de fé e prática. A Bíblia, ela é infalível e inerrante. Ela é a palavra de Deus. Uma pessoa que crê nas escrituras como regra de fé e prática é um sinal de um novo nascimento, meus irmãos. Porque aí entra a questão. Não é questão só crer, é questão de praticá-la também. Você tem que praticar os ensinamentos do Mestre. Você tem que praticar o que Cristo nos deixou, que é a sua palavra. Nascer de novo é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Vamos ver o versículo 8? O vento assopra aonde ele quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Olha que negócio maravilhoso. Primeiro, que o vento sopra aonde ele quiser, meus irmãos. Não é onde a gente quer. Onde a gente quer, se fosse por nós, só sopraria em lugares bons. Em lugar de pessoas decentes, como era Nicodemos. Em lugar de pessoas que têm a vida boa, como era Nicodemos. Se fosse por nós, o vento só ia soprar em lugar bom. Mas o vento não pertence a nós, não. O Espírito Santo não pertence a um homem, não, meus irmãos. Ele não tem dono. Ele faz o que ele quer. Ele vai para onde ele quer. Ele pode deixar de ir lá no tribunal do juiz mais incrível para ir lá na cadeia e regenerar o mais profundo ladrão. O ladrão que matou, que roubou, que fez coisas horrendas. Ele sopra onde ele quer. O Espírito Santo de Deus, ele faz a obra segundo o que ele quer. Não é o que segundo nós queremos. O trabalho dele é aonde ele quer. E não aonde nós queremos. O Espírito Santo de Deus, ele salva quem ele quer. Porque ele é soberano, ele é Deus forte, ele é Pai da eternidade, ele é príncipe da paz e ele é poderoso. O vento dele, meus irmãos, é irresistível. Quando ele quer uma pessoa, ele fala, você é meu. Eu vou tomar você para mim. E a pessoa não consegue dizer não, porque o vento dele é irresistível. Ele sopra onde ele quer. Ele regenera quem a ele quer. Ele busca no mais profundo lugar quem ele quer. Ele vai aonde o homem não consegue chegar. Ele vai aonde a palavra do homem não consegue chegar. Ele vai aonde o psiquiatra não consegue chegar, na mente mais poluída. Ele vai aonde a pessoa mais bem conservada, o médico mais produtivo, o médico mais incrível em conhecimento medicinal não consegue chegar. Ele consegue. O Espírito Santo, ele chega e ele sopra onde ele quer. Aleluia. Bom, nós falamos já primeiro da necessidade de um novo nascimento. Falamos do que não é novo nascimento. Falamos o que é nascimento. E agora nós vamos falar sobre as condições desse novo nascimento. E não é algo muito... Nossa, que difícil de entender. Primeiro, o reconhecimento do nosso pecado. É um quesito desse novo nascimento. Nós temos que reconhecer que somos pecadores, meus irmãos. Temos que reconhecer que quando Adão pecou, todos nós fomos feitos pecadores. Que Cristo que nos restaurou, Cristo nos reviveu, e não é uma obra nossa. O reconhecimento do pecado é algo indispensável. Ninguém consegue nascer de novo sem reconhecer os seus pecados.
O segundo ponto é olhar com fé para Cristo. A fé é algo muito bom. E ao contrário do que um certo pastor disse que a fé é uma obra humana, a fé é uma obra de Deus. É Deus quem nos concede fé. É Deus quem concede fé para você estar aqui hoje. Isso aqui também não é obra só não, viu, meus irmãos? É Deus. É Deus que concede fé para o ser humano crer nele. Olha que algo incrível. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que concede a fé para o ser humano, uma fé que os olhos não vê, que os ouvidos não ouvem. É algo que é esperado. É uma fé que vem de Deus. É algo que vem completamente de Deus. Ele diz lá assim, em capítulo 2, versículo 8, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. O que é que não vem de vós? Ele está falando tudo que vem antes. A fé e a graça, não vem de nós. Isso aqui é algo indispensável. Aqui você nunca vai ouvir pregar que a fé é uma obra sua. Você nunca vai ouvir pregar aqui, qualquer pastor que vir pregar aqui, que a graça que você recebeu é uma obra sua. Que você recebeu a graça porque você é autossuficiente. Que você recebeu a fé porque você merecia. Porque nós não merecíamos. O que nós merecíamos era fogo. Era a eternidade sem Deus. Por conta dos nossos pecados. Essa graça é algo, às vezes é muito simples e às vezes é muito difícil de entender. Quando eu olho para a graça de Deus, eu não vejo só aquela palavra que escola de EBD prega, que todo mundo, toda criança sabe. Mas a graça quer dizer favor não merecido. Não é só isso, meus irmãos. Tem muita coisa por detrás dessa graça. Essa graça, primeiro, nós devemos saber que ela vem de Deus, isso é o óbvio. A graça de Deus, eu costumo dizer que é, eu não mereço, mas Cristo me dá. A graça de Deus é, eu merecia ir para o inferno, mas Cristo me dá o céu. A graça de Deus é um mendigo recebendo alguma coisa, uma esmola de alguém que é poderoso. E a graça disso tudo aqui, o mérito, não está em quem recebe essa graça. O mérito está em Deus. O mérito dessa graça está em Cristo. Somente em Cristo. É por isso que toda vez que você vai orar, você começa, soberano Deus, eterno Pai, me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas, me perdoa pelos meus erros, eu não mereço. Eu não mereço a sua misericórdia, eu não mereço a sua graça. É isso. Isso é um sinal de um novo nascimento, irmãos. Entender o seu lugar, que você é criatura, que você foi criado por Deus, que você precisou de regeneração de Deus, que sozinho você não faria nada. Sozinho você não estaria aqui. O culto não estaria acontecendo, a palavra não seria pregada. As orações não estariam acontecendo, não teria quem te ouvir. Que se não fosse Deus, eu provavelmente estava pronto para ir para o inferno, porque esse seria o meu caminho. Que se não fosse a graça de Deus, eu estaria completamente poluído pelo pecado e pela morte. Que essa imagem de Deus que Deus criou, depois que Adão pecou, seria uma imagem coberta pela poeira do pecado e da morte. É uma graça que quando é colocada no ser humano, propõe mudança. Propõe coisas que ele não faria sozinho. Propõe um coração diferente, um coração saudável, um coração amoroso, propõe uma vida melhor, propõe comprometimento com as coisas de Cristo, propõe coisas que você não faria sozinho. Isso é um dos resultados. Olha um dos resultados também de um novo nascimento. Verso 16, diz assim. É o verso ilustre, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aqui é o resultado do novo nascimento. Olha quantas afirmações Jesus fala. Primeiro ele começa a externar o seu amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito.
Aí ele fala sobre aqueles que nasceram de novo, para que todo aquele que nele crê, aí ele fala do resultado desse novo nascimento. Primeiro, não pereça. Meus irmãos, uma pessoa que nasceu de novo, ela é salva. Ela não vai ficar naquilo, hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou salvo, hoje eu estou salvo, amanhã eu não estou salvo. Ele não vai perecer, irmãos, só que é uma afirmação de Jesus. É Jesus que está falando aqui, é uma garantia. Jesus está nos garantindo que nós não vamos perecer. Que nós não vamos perder a salvação, para resumir. Quando uma pessoa recebe de Cristo o novo nascimento, esse novo nascimento é proporcionado por Deus e acontece, porque é óbvio que vai acontecer, ela não vai perecer. Porque eu acredito que não tem ninguém mais forte que Jesus. O pastor Felipe costuma falar assim, não tem ninguém que pode ir lá no céu destronar Jesus, tirar o seu cargo de soberano. Se ele te deu e disse que você não vai perecer, você não vai. Isso aqui é uma afirmação. É um resultado do novo nascimento. E ele fala também algo muito importante, né? Que eu não posso deixar de sacar. Tem a vida eterna. Aqui quebra muitas coisas. Quebra muitos paradigmas. Quebra muitas heresias que estão sendo pregadas lá fora. Quebra a heresia de quando um cristão morrer, ele estar dormindo debaixo do seio de Abraão. Quebra a heresia de alguém que não é tão bom para ir para o céu, nem tão ruim para ir para o inferno, e aí ele fica purgando seus pecados lá no purgatório. Isso aqui isso quebra. Ele quebra aquilo de nascer e morrer. Nascer e morrer. Quebra esse paradigma do espiritismo de você morrer e nascer novamente como uma pessoa talvez mais boa, até alcançar o estado de nirvana, né? E ser elevado aos céus. Ele quebra muita coisa, porque Jesus está falando algo aqui muito importante, tem a vida eterna. Olha quão importante, se você nasceu de novo, você vai ter a vida eterna. É simples. É algo que foi dado por Jesus. Foi falado por Jesus. E nós não devemos questionar o que foi falado por Jesus. Se Jesus diz que nós teremos a vida eterna, glória a Deus, eternidade com Deus. Ah, Jesus, muito obrigado por essa noite. Novo nascimento, meus irmãos, não é para te assustar não, viu? É para você colocar na sua mente e falar, será que eu estou fazendo as coisas conforme que Jesus falou? Será que eu estou cumprindo os ensinamentos de Cristo? Eu estou aqui na igreja todo domingo, toda quarta-feira no estudo, mas às vezes eu sinto que falta alguma coisa. Ore a Deus. Procure o auxílio de Deus. Jesus, ele nos prometeu tudo isso aqui. Está aqui bem simples, aqui bem exposto para nós. Isso tudo vem com o novo nascimento. Lembra que você não consegue sozinho. Isso aí é o primeiro ponto. Lembra que você precisa se arrepender dos seus pecados todos os dias. Lembra que você precisa se tornar uma pessoa nova. Meus irmãos, para finalizar, quero falar uma frase. Essa frase para mim, do John Piper, que é um dos mais sublimes teólogos que nós temos na teologia reformada. O Júnior vai colocar aqui para vocês. Ele diz assim, o novo nascimento não é sobre melhorar quem você é. É o que nós estávamos falando aqui. Eu fazia e não faço mais. Eu deixei de fazer aquilo que eu fazia antigamente. É sobre criar um novo você. Todos nós cristãos, quando passamos a seguir os ensinamentos de Cristo, é criado um novo. É uma nova pessoa que vem do alto, como eu falei da palavra anófen, que quer dizer nascer de novo ou novamente. É tirar o primeiro Luan, que veio lá da geração de Adão, e vir um segundo Luan, um nascido em Cristo, que segue o que Cristo fala, o que Cristo ensina, que faz o que Cristo deixou para nós, o seu evangelho. Novo nascimento, meus irmãos, é algo a de se pensar. Porque se não pensarmos sobre o novo nascimento, Jesus deixa bem claro, nós não podemos entrar no reino dos céus. Que Deus abençoe sua vida nessa noite de hoje. É uma mensagem bem simples,
mas eu consegui tirar bastante coisa, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam disso. Talvez você está dentro da igreja e algumas coisas não estão fazendo sentido para você, mas vai começar a fazer sentido. Continua perseverando, continua tendo força. Cristo está te dando coragem, Cristo está te incentivando. O Espírito dele passou a morar dentro de você e você agora é uma nova criatura. E nessa noite de hoje, nós vamos deixar o nosso eu morrer e deixar o Cristo viver dentro de nós, uma nova criatura. Amém?